Salve, salve! Tamo de volta depois de uma mocota, mas a gente volta, a gente sempre volta. Eu, Luciano de Jesus, usando aqui o manto importante, pesado do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O solzinho aqui batendo na minha cara. Enquanto isso, a gente está com um cara que tá do outro lado do planeta, tá preparando para dormir. E a gente vai saber quem que é esse cara. Estamos aqui com o Matheus Silva, o nome completo do cara, Matheus de Barros da Silva. Esse cara, ele nasceu em 97, velho. E ele joga hoje no Lokomotiv Plovdiv, time da Bulgária. E moçada, a gente vai aqui começar esse papo legal, mas antes de mais nada, você está vendo esse manto bonito aqui? Pois é, esse manto bonito aqui vocês podem encontrar, né, no site do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Então entra lá no nosso site, o link vai aparecer em algum lugar aí. Você pega, entra lá, tem vários modelos bonitos. E ó, fiquei sabendo aí, a voz da consciência, fiquei sabendo por aí que tá saindo o modelo novo da camisa do Observatório. Vocês ficam atentos aí, que logo chega, certo? Então é isso aí. E aí, galera, a gente vai aqui pegar um pouco, né, um cadinho da trajetória desse cara. Vamos aqui saber um pouquinho da trajetória. Eu vou falar aqui, mas a gente vai puxando um pouquinho desse lugar, de todos os lugares que ele jogou, certo? Olha, ele jogou na Deportiva Paraense, lá do Pará. Depois ele jogou no Águia de Marabá. Depois jogou no São Francisco também, do Pará. Depois jogou no Papão, jogou no Paysandu. Pesado, camisa pesada. Aí só foi pesando a camisa. Depois jogou no Bahia. E aí depois jogou no Farense, lá de Portugal. Depois no Moreirense, também de Portugal. E agora, né, desde, né, já em 2022, tá jogando no Lokomotiv Plovdiv. Ô, Matheus, salve aí. Satisfação poder contar contigo aqui para a gente trocar essa ideia massa sobre a sua trajetória, a gente tentar puxar um pouquinho aqui para aquilo que é do interesse do Observatório. Dê aí as suas boas-vindas aí para quem não te conhece. Bora lá. Salve, salve aí, galera. Tá falando aqui é o Matheus, como o nosso parceiro aí falou. Para vocês aí, uma boa tarde, aqui já uma boa noite. E vamos aí trocar essa resenha um pouquinho da minha trajetória no futebol. Pois é, ó, o Matheus disse aí, ó. Ah, tá noite aqui, ó, dá para vocês verem que é o sol aqui e tal. O sol tá aqui lindo aqui, pegando a minha cara, né? Mas vocês já sabem, na internet não tem hora, na internet não tem lugar, e você pode ter, sei lá, vendo esse vídeo, sei lá, 2042 numa poça d'água que ela também tem Wi-Fi. Vai saber, nunca se sabe. Ô, Matheus, para a gente poder começar, é, profissionalmente você começou jogando na Deportiva? Como é que é isso? Ou você, na base, você jogou em outro lugar? Dá essa ideia aí. Cara, se for pegar mesmo do comecinho, meu pai me levava para treinar num campo perto de casa, tinha o campo do Marituba. Aí depois já foi ficando um pouquinho mais sério, eu comecei a ir para as escolinhas, aí fui para a escolinha do professor Rômulo, do Secom, também perto de casa, onde comecei bem pequeno. E depois fui ficando mais sério ainda, do professor Garrido, no, a escolinha do professor Garrido, até me fugiu o nome agora aqui. E depois pegou aí que ingressei na Desportiva Paraense, que foi onde tudo começou bem mais sério aí, professor Walter Lima e o filho dele, Matheus, que a gente tocou mais sério aí para depois ingressar no profissional. E aí tem um lance. É legal a gente vendo essas trajetórias, que a gente vai vendo, inclusive, a riqueza de trajetórias. A primeira a gente teve com o Roberto, que ele hoje, né, tá no Havaí, e ele natural de Porto Alegre, que a gente tá aqui conversando com o Matheus, que ele é de Marituba, que é no Pará. Certinho? Falei Certo. certo, né? Ô Matheus, Marituba, uma cidade grande, uma cidade pequena. Fala um pouquinho ali do lugar onde você nasceu, onde você deu os primeiros chutes de bola, onde você quebrou vidraça lá do vizinho lá. Ah lá, tá vendo? É Ele uma riu porque ele cidade, quebrou vidraça do vizinho. Vocês estão vendo aí, ó. é uma cidade pequena, mas que eu gosto muito, cara, que é meu pedacinho ali, a minha terra, onde tá minhas raízes. Cara, inclusive eu tô com muita saudade agora, já tá chegando agora o fim da temporada aqui, já tô pensando bem em ir pra lá.
Cara, quebrei muito já. Minha tia, minha vizinha lá, com meus primos jogando bola ali, sempre acontecia, né? Mas, cara, é meu pedacinho ali que eu gosto muito e já já tô matando essa saudade aí. E então, primeiro momento seu, o Deportiva Paraense, lá no Pará mesmo. Com Certo. quantos anos que você começa como profissional? Acho que com os 16, 17 anos eu comecei, cara, se eu não me engano. Quem me revelou lá foi o professor Walter Lima, como Uhum, profissional, que inclusive eu nem era lateral direito de origem, entende? Jogava como um extremo. Foi uma, eu vou te contar essa história aqui, foi de uma peneira. Uma peneira que tinha lá, e meu tio Josué, tipo, que é meu empresário, mas com nada assinado, entende? Mas era para onde ele me levava, que aham, fazia todo o H bom de papo que só, entende? Aquele cara que desenrola mesmo contigo. E eu tava tendo a peneira lá e tinha acabado. Eu cheguei no último dia, tinha acabado. E o professor Walter Lima estava na janela. E meu tio foi lá com ele e conversou com ele. Aí ele explicou que tinha acabado a peneira, mas que olha, meu sobrinho está aqui, é um atleta muito bom, vocês vão gostar dele. Papum começou a conversar, a desenrolar com ele. Ele aceitou eu fazer uma semana de teste lá. E nos primeiros 2 dias ele aceitou ficar comigo lá no Desportiva Paraense. E foi aí que eu ingressei mais forte lá na Desportiva Paraense, fiz meu contrato e tudo. você falou um pouco até, inclusive, do seu tio, né? Que é o cara que estava contigo ali no Sim. início. Como é que é a família, assim? Quem era que estava do seu lado? Quem era que estava te dando conselho? Além do seu tio, quem que estava mais próximo e tal, nesse momento? Cara, minha mãe sempre foi minha apoiadora, né, do meu sonho, sempre me apoiou, independente de tudo. Inclusive, a primeira viagem que eu fiz era desportivo, foi com a escolinha do professor Garrido, que era para São Paulo, um campeonato que tinha lá no interior de São Paulo, Estiva Gerbes. E, tipo, ela pagava 50, como podia, entendeu? R$ 50 por mês para ir inteirando para no fim do ano a gente ter essa viagem. E ela sempre foi a minha apoiadora do meu sonho, cara. E ela sempre me apoiou, independente de qualquer coisa. Foi a que mais me apoiou em tudo. Meu pai também sempre me apoiou, mas, tipo, a minha mãe, cara, ela foi ponta firme ali, entendeu? E o meu tio era E, aquele cara que desenrolava, entendeu? Os que aham. estavam assim mesmo, do lado assim, do futebol era isso. Era a minha mãe que era ali sempre, sempre, sempre tá, acreditou em mim também, nunca deixou de desistir por nada, sempre fez por onde, corria atrás do que tinha que ser para me ajudar numa esteira, pagar minha viagem. E o meu tio, cara, meu tio desenrolava também, tem o carro dele, ele me levava para um lugar, para o outro, fazer teste, me levava ali. E é um cara muito inteligente, bom de conversa, e sempre foi quem me ajudou também muito. Sim. É, do Deportiva, você vai para o Águia de Marabá, que é um time tradicional e tal. É, como é que é essa mudança? Essa mudança, você já como profissional e tal, como é que é essa mudança? Ter que se adaptar ou não? Como que é esse momento para você? Cara, eu vou te falar, esse foi um momento, foi bom e mesmo e um pouco assim, nem tanto, porque esse foi o intervalo que eu tive a minha filha, entendeu? Nesse Uhum. meio tempo eu tive a minha primeira filha com a minha esposa e eu tive que viajar para lá, morar lá no alojamento e tudo, e por um tempo eu não via minha filha andar, sabe? Essas coisas pequenas assim, só por telefone, é uma coisa que toca um pouco, sabe? Mas também era meu sonho, né? Não podia, tava dando continuidade, já estava dando certo, tava jogando como profissional, livrando o time ali de uma Série D, chegamos até as semifinais da Copa Verde ali, se eu não me engano, acho que perdemos o Paysandu, e tá fazendo uma grande campanha e eu tava jogando, mas por outro lado, tinha a minha família que estava aqui, então isso mexeu um pouco, mas quando a gente quer uma coisa, né, cara, a gente procura e tem que vencer essas barreiras aí, cara. E foi que deu certo, graças a Deus. Então aí nesse momento você com
a cabeça focada no futebol, mas com o coração também em casa Sim, também, né? Que ter que dividir isso, ter que seguir fazendo o seu trabalho, né? E né, tendo que dar também condição para a família. E, sim, claro. e foram anos bons, assim, tipo, do ponto de vista profissional e tal. Como é que foi isso aí? Como é que é esse momento? Cara, foi um momento, como eu te falo, foi um pouquinho delicado por essa parte da família, mas também para mim, como profissional, cara, eu chegar num ponto que eu me vi ali, de pegar meu primeiro saláriozinho na mão aqui, cara, eu não tô acreditando. Eu, tipo, cheguei, entendeu? Cheguei. Quando eu entrava no estádio ali, por mais tinha pouca, tipo, o estádio ainda não era um dos grandes que eu tinha jogado, mas quando eu olhava por lá, disse, pô, tô no cenário agora, eu tô com os caras, agora é fazer valer a pena e, cara, eu ficava ao mesmo tempo muito feliz, entendeu? Quando eu lembrava dessa parte e da outra eu também ficava um pouco abatido pela família, mas é Aham. como eu te falei, tem que ter força para seguir, né, cara? A gente tem que passar por isso. Vai ser sua Porque, vitória. porque o Águia é um time tradicional, ele não é um time de massa igual é o Paysandu, mas é um time tradicional, né? Sim, Um time, sim, né? sim. Então, você já vestir uma camisa que tem tradição é algo que pesa, né? E aí Que você vai pesa pro, bem, pesa bem. e aí você vai para São Francisco, fica lá 17. Como é que é essa mudança aí? Ah, e essa também já foi um pouco mais complicada, né? Que ainda não poderia estar com a família do lado. Foi praticamente a mesma situação. Mas já fui um cara um pouco mais maduro para lá, né? Já dei um passinho a mais, já já disputando ali o finalzinho, se não me engano, da Série D, o restante ali do campeonato. E com uma confiança a mais, com aquela bagagem um pouquinho a mais, já fazendo, sabendo assim, pô, já dei o terceiro passo, já tô aqui, cara, e mas como eu te falo, na hora de pensar era muito empolgante, tá? Mas quando eu entrava em campo, pensava em tudo isso, passava um filme, sabe? E, Sim. cara, isso só te dava mais força para continuar, entendeu? Foi o que aconteceu, foi dando um passo em cada ponto, entendeu? E aí o passo vai ficar, o passo só vai pesando. Porque você sai de São Francisco, ali no Pará ainda, e vai jogar, aí sim, né? Estádio cheio, Papão da Curuzu. E aí, como é que é isso aí, cara? Cara, isso aí, cara, a primeira entrevista eu nunca vou esquecer, a primeira entrevista que eu dei lá. Que Que foi legal. a realização. Que eu cheguei aqui, eu cheguei, eu disse, quando eu vi as câmeras, já ficava até nervoso. E, cara, que você sabe o que você vai falar, não sei o que. Eu disse, irmão, eu vou me expressar do que eu tô sentindo e deixa acontecer, cara, porque eu não vou mentir nada. Eu cheguei lá, eu falei, irmão, isso aqui é a realização de um sonho meu, porque nos anos, acho que uns 2 anos atrás, eu tava lá na arquibancada com meu primo o André, ele me levava sempre pro estádio. E eu vi o Paysandu sendo campeão, pô, da Copa Verde, vi o Paysandu disputar e tava lá no estádio gritando, pô. Aí, tipo, meu primo também sempre me incentivou, pô, depois você tá aí, primo. Eu disse, primo, tamo aí na luta pra isso. Aí, cara, e aconteceu isso e eu, pô, irmão, isso aqui é uma realização de um sonho meu, tô vivendo isso aqui, vou dar o meu melhor e vamos seguir, né? Aí, cara, e foi uma realização de um sonho, cara. É, porque assim, é engraçado porque, né? A gente está muito acostumado em olhar somente para o futebol do Sul. Isso é interessante a gente pensar, inclusive, em xenofobia, galera. Assim, e aí a gente está acostumado a simplesmente olhar para o Sul, esquecendo dos grandes times que a gente tem entre Norte e Nordeste, né? Isso aí. Do país. Sei lá, no Pará, jogando no Paysandu, muitas oportunidades, como é que foi? Deu sequência, jogando como titular, como é que era isso? Porque você estava ali com. Você estava ali 18, você estava com quantos anos, mais ou menos? Acho que eu tava com 18 anos, se eu não me engano, era 18 anos. Dei sequência. Eu senti um pouco a pressão, né? Tá jogar ali no Paysandu, um pouquinho assim, pressão entre aspas, né? Tipo, aquela torcida, aquilo ali, mas, cara, depois eu lembro, isso aqui é o que eu quis, eu lutei pra estar aqui, eu passei tudo aquilo, era pra estar aqui, cara. E foi que eu, quando fiz, graças a Deus, individualmente, fiz uma boa Série B,
e, e rapidamente já pude dar outro passo à frente, cara. Entendeu? Isso é uma coisa que só cada vez foi melhorando e eu só tinha a agradecer a Deus, entendeu? E aí, nesse momento, a sua família já tá com você ou a sua família ainda tá. é, Desse momento que eu dou um passo pro Paysandu, aí as coisas começam a melhorar um pouquinho, né? Tipo, você Uhum. começa a receber um pouquinho a mais. E, tipo, a minha casa é perto do estádio, né, na minha cidade e tudo, então ficou mais fácil para mim. Aí era mais tranquilo, meus familiares Paysandu, outros Remo, mas aí a família perto e só me dava mais força, entendeu? É, hum, porque a sua família, né, no caso, sua esposa, filha e tal, a sua família estava em Marituba ou viviam em outra cidade Não, nessa época? tava em Marituba. E Marituba é perto da capital ou não? Sim, é perto, é perto. Quanto tempo mais ou menos Ah, uns 40 minutos, uma horinha, assim, depende do trânsito, entendeu? Tá, mas não chega a ser, não chega a ser região metropolitana ali de Belém e tal, ou É, na tipo, região, Marituba, que posso falar um pedacinho. Não, não chega a ser lá na região metropolitana, entendeu? uhum. Mas É só um. do modo que você tá falando, que tipo, 40 minutos a 1 hora de carro é, é relativamente próximo, Sim, assim, sim, né? sim, isso, é isso. De carro assim dá isso. Uhum. Então aí, quando você vai jogar no Paysandu, a família vem junto, então, essa época. Sim, né, sim, a família já ficava em casa, né, Uhum. eu já tava praticamente em casa, entendeu? Ah, massa. Então aí você dá um outro passo. E aí Sério, esse dá um outro passo, e aí passo. a coisa já tá ficando séria. Você já estava jogando num time grande, um time tradicional brasileiro, um time de torcida, indo para um outro time de torcida. Como é Sim, que é sim, jogar no Bahia 2019? Como é que é isso? Porque, se eu não me engano, em 2019, se eu não me engano, 2019, eu acho que é o primeiro ou segundo ano que o Bahia, inclusive, tá com a casa arrumada, salvo tá se engano, e que já arrumando, havia com tudinho. uma certa visibilidade, inclusive com as parcerias com o Observatório. Acho que é o segundo ano, é o primeiro ou segundo ano, de cabeça que eu não vou lembrar. É, como é que você chega? Você joga com quem lá? Quem é o técnico? O que você lembra dessa trajetória sua lá no Bahia? Pois é, e depois, como eu te falei, depois que tava no Paysandu assim, daquele passo, como eu falei, vendo o Paysandu sendo campeão, e no outro, 2 anos depois, estava sendo campeão da Copa Verde, levantando a taça dentro do Mangueirão, com umas 30 e poucas mil pessoas. Ai, cara, a ficha não caía, entendeu? Você olhava assim, ficava tonto. Eu, cara, esse momento aí também é outro momento que eu nunca esqueço. Eu olhava pro lado no Mangueirão, e olha assim pro lado, cheio, lotado, pessoas, cara, comemorando, cantando, e eu, cara, consegui. Isso aí é muito maluco, cara, é muito maluco. Aí depois, como eu te falei, fiz uma série B individualmente bem e tive esse privilégio de jogar no Bahia. E, cara, é outra coisa que você não vai acreditando que vai acontecendo as coisas, irmão. Chego no Bahia e você vê lá, tô vendo Gilberto, porra, Gilberto do meu lado. Tô treinando perto do Guilherme, perto do Arthur, porra, Arthur que tá agora no Palmeiras. Pô, se eu for lembrar que tem vários nomes, tem o Marco Antônio também, que é da minha cidade, tá agora no Atlético Goianiense. Cara, são coisas assim que você, porra, cara, tô treinando com esse cara, velho. Esse cara tá disputando a Libertadores ali, tava ali, cara, peça-chave do Atlético, outro ali, papo, hoje estamos aqui jogando, tocando uma bola junto, sabe? Ah, então, cara, você vê uma coisa que você não cai No a ficha caso, assim logo de cara, não cai. aham, E, eu ficava impressionado, entende? E procurava aprender com os caras, procurava escutar um pouco, observava mais eles, o estilo, tudo, aham. né? Porque quando você chega assim. E, cara, eu tive algumas oportunidades lá, só para mim não fui muito bem. Eu acho que para mim não foi muito bem, individualmente. E foi que depois eu tive que
respirar outros ares para poder voltar, entendeu? E foi o que aconteceu depois. Ainda fomos campeão baiano lá, fiz algumas partidas, graças a Deus, e tenho esse título pelo Bahia, que é um clube de massa, uma pressão, jogar ali dentro e Sim. você sente a torcida e, cara, é muito gratificante aquilo ali, cara. Eu tenho muito orgulho de falar que eu joguei no Bahia, eu fui campeão pelo Bahia, porque aquele time ali é muito gigante, entendeu? Então, depois de lá, tive que respirar novos ares e foi que partiu a Europa para cá. Antes da gente dar esse passo, né, para sua sequência indo para Portugal e tal, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, o Matheus, que é o seguinte: qual é a diferença entre você ter jogado num clube de torcida no Pará, né? E depois você ir jogar num clube de massa também na Bahia? O que aproxima? O que é diferente? O que você pode dizer para mim desses dois momentos? Assim? Cara, foi dois momentos que foram que marcaram a minha vida mesmo, porque, como eu te falei, o Paysandu ali, eu realizei um sonho, porque o Paysandu, isso não nega a ninguém, desde de criança, eu, alguns da família também, meu pai, meu primo, e aquilo ali, cara, quando chegava lá, ver aquela torcida de massa te cobrando, aquela coisa toda ali é fenomenal. E no Bahia, cara, você entra ali, você vê aquele estádio cheio, velho, gritando, e, cara, apoiando o time ali, uma cobrança enorme, tipo, aquilo chega a te arrepiar também, que ali você fica, se o cara não tiver, né, cabeça, você se perde, você olha para um lado, olha para o outro, irmão. É uma coisa de louco, ali é uma oportunidade mesmo que eu também, que eu tive lá, que eu nunca vou esquecer, cara, aquela torcida massa ali, como eu te falei, tive o prazer de ser campeão ali, e eu agradeço muito a Deus de ter jogado também ali, cara. Sim. E aí, antes da gente continuar, quando você vai para Salvador, quando você vai para Bahia, a família segue, a família fica. Sim, aí já melhorou um pouquinho, né? Já dá para levar a família, já dá Sim, para alugar um apartamentozinho que dê condições de bancar a família, o apartamento aí já melhora, né? Aí já fica um sim. pouco melhor com a família do lado. E aí, agora vem a pergunta, porque eu acho que ela vai ser importante para a gente ir puxando. Matheus, quando eu falo em raça, você pensa em quê? Pode ser sincero, não esquenta a cabeça com certo e errado. A gente está aqui trocando ideia, assim. Quando eu falo em Tranquilo, raça, você tranquilo. pensa em quê? Cara, em raça, eu acho que é ter, superar o seu limite, que numa partida, na sua vida, no seu dia a dia ali, se dedicar mesmo. Porque raça não é só você também estar ali dentro de campo, fazer uma partida, dando um carrinho, papo, e de restante você não dá o seu 100%, entendeu? Então, raça você vê no seu dia a dia ali, tá ligado? Então, ó, ele já Naquela puxou. vontade. Ó, o Matheus já puxou raça pro lugar que o futebol reinventa o termo. Para além da questão que a gente tem de entender, que a gente já falou lá no outro papo lá sobre raça, né, enquanto invenção e hierarquia de pessoas, o Matheus já puxou ele para um outro lugar. E que também é importante a gente lembrar disso, né? A gente, enquanto tradição, enquanto cultura, a gente reinventa, inclusive, né, que é isso, né? Que é encarar aquilo, encarar o dia a dia, encarar as dificuldades com raça, com vontade, sem medo e tal. Matheus, antes da gente. Então, agora a gente seguindo. Como é que é ser um cara vindo do Pará, um cara que nasceu no Pará, né, ali na região metropolitana, ali, nasceu em Marituba, cresceu em Marituba, jogando bola ali, com o tio carregando de carro, indo para lá e para cá, que teve uma grande experiência jogando em grandes clubes do Brasil. Como é que é essa experiência você em jogar em outro país, no país que nos colonizou e no país que talvez tenha um olhar para você enquanto brasileiro diferente do modo como, inclusive, talvez você tenha sacado enquanto você estava aqui. Como é que é isso? Cara, foi outra experiência também que foi.
para mim foi muito boa, que é vir para a Europa, Portugal. Foi uma coisa assim que eu não esperava logo de cara, né? Mas foi o que aconteceu. Deus permitiu eu vir para lá. E o técnico até foi o professor Sérgio Vieira, que inclusive está agora no Estrela da Amadora, brigando para subir de novo para a primeira divisão. É um cara muito gente boa que foi um dos que me ajudaram. Inclusive, você tinha perguntado o nome dos técnicos, eu não lembro muito, mas alguns técnicos que eu nunca vou esquecer, como eu te falo, no começo da minha carreira, o professor Garrido, aí vinha para outra escolinha, tinha o Rômulo do Secom, e que me botou na lateral direita, que acreditou em mim, me sempre incentivou foi o professor Walter Lima, que era da Desportiva Paraense. Outro cara que me ajudou também muito foi o Dado Cavalcante, que acho que até saiu do Náutico agora. Foi um cara que sempre acreditou em mim, me ajudou muito e tenho só a agradecer aquele cara por ter me ajudado. E esses caras eu não podia estar esquecendo de falar o nome deles aqui, né? E o Sérgio Vieira agora, que era um cara que me ligava, que, pô, trocava uma ideia com ele, sempre, pô, tem um cara família, te quero aqui, tô te acompanhando, e eu já ficava meio, também um pouquinho assim, confuso, assim, pô, tô saindo daqui, já vou pra Europa, como é que vai ser a situação, tudo, e mudar assim, de um país pro outro assim, cara, você já fica como? Ah, pensa mil coisas, já quer trazer a família, fiquei um tempo lá sem a família, quando eles começavam a falar também um pouquinho rápido, eu já não entendia tanto, demorou um pouquinho para me adaptar lá, mas depois que adaptei, cara, deu tudo certo. Graças a Deus foi dando tudo certo. E eu fui podendo entender mais ele lá, cara. É Farense, na cidade de Faro. Certo? É, tá, essa cidade, esse clube tá onde? Esse clube é mais pro interior, ele tá próximo à capital. Eu sempre gosto de pegar a capital como referência, pra gente, inclusive, refletir essa ideia de referência que a gente cria, galera. Assim, não é do nada que a gente tem um centro enquanto referência, né? Isso também é algo político, é histórico, né? Como é que é isso? Tá muito perto de Lisboa, tá longe de Lisboa. Como é que é isso É, aí? lá é um pouquinho mais longe de Lisboa, se não me engano, se não me engano, lá é umas 4 horas para Lisboa até. Mas é muito bom lá, é uma cidade turística, Faro, por seu calor, tudinho sobre isso, sobre as praias. É um lugar muito turístico e é muito bom lá, cara. Mas fica um pouquinho mais distante de Lisboa, no caso. Então você sai do Bahia para ir jogar no Faro no Farense, na cidade Parece. de Faro, e aí lá você ainda tem calor? Sim, cara, tinha um É calor lá bom, hein, pra mesmo? pegar praia, velho. E é Então um dava para calor, você pegar praia. tranquilo, dava pra pegar praia. Ah, mas a água era um pouquinho geladinha, mas quando tava esse calorzão, a gente Aham. dava de boa pra tomar um banho lá, cara. Inclusive, Olha minha irmã isso. ficou lá, Ah, cara. A minha irmã, no tempo que eu fiquei lá, que eu levei minha família, eu levei minha irmã. E ela ficou lá em Faro, pô. Tá morando até lá, até hoje lá. olha isso, cara. Olha que legal, cara. Isso é. Vocês são quantos irmãos? Somos 5. São 5 irmãos. E 5 aí, irmãos. a sua irmã mora hoje em Faro, Portugal. Tem mais algum irmão espalhado pelo mundão aí ou o resto da galera Não, ficou não, lá acho que a parado? galera tá lá no Pará. E Aham. essa é minha irmã que foi comigo, que veio pra Europa comigo, que eu trouxe ela também, passou um tempo comigo e ficou e se ajeitou em Faro. Sim. Então, olha lá, você sai do Farense. Eu hoje resolvi fazer essa linha reta da trajetória e aos poucos a gente vai puxando aqui algumas Certo, questões certo. para ir pensando em raça, pensar em racismo e tal. Mas, Matheus, você vai para o Moreirense. Moreirense já é um clube um pouco mais conhecido aqui, acho no Brasil, que quem é aficionado com futebol ou quem joga futebol manager, por exemplo, Já já conhece, hein? sabe, já sabe quem é o Moreirense. Como é que é isso aí? Como é que você joga? É, como é que é isso? Como é que é essa sua ida pro Moreirense? Cara, lá já foi uma outra etapa da minha vida também,
tipo, muito boa e também já um pouco difícil para mim. Foi onde eu encontrei um pouquinho mais de dificuldade na adaptação. Quando logo cheguei, tive uma boa relação com todos, tinha alguns estrangeiros, mas também muitos brasileiros, foi o que facilitou muito lá. Você ter brasileiro do seu lado, você sair para juntar com as outras famílias, com seus amigos, que isso aí facilita muito, mas foi onde eu tive um pouco de lesão lá por conta do clima, não me adaptei tão bem quanto eu tinha me adaptado no Farense, onde tivemos uma boa campanha, um acesso à primeira divisão. Lá eu já tive poucos jogos no primeiro ano. No segundo nesse primeiro foi que aconteceu essas lesões que me atrapalharam um pouco. E no segundo aconteceu alguns imprevistos também lá, que chegou outro técnico, já já não ia muito comigo, cara, não sei o porquê acontece dessas coisas, é o futebol. E foi que já deu essa outra impulsão para me parar agora na Bulgária, cara. É, então, olha só, você ficou 20, 21, 22 jogando Moreirense. Então, o clima já é outro. Para mim o clima já foi um pouquinho mais, porque lá esfriava bastante, tipo, tinha dias que você não estava com sol, mas estava aquele frio e foi um pouco crucial para mim na minha adaptação. Eu demorei mais para adaptar ali, cara, e foi o que eu senti mais ali. Foi uma etapa da minha vida que eu senti mais, que eu senti umas duas lesões ali que mexeram muito comigo, com o meu psicológico, entendeu? E foi que acho que me segurou um pouco ainda. Mas eu vivi muitos momentos bons ali também. E aí a família já estava junto nessa época já. Sim, graças a Deus já tinha aquela condiçãozinha de estar levando a família junto no contrato também, entendeu? Uhum. Ótimo, ótimo. Do Moreirense, aí agora a gente toca, né, pro Lokomotiv Plovdiv, Mano, de- jogando na Bulgária. Aí vem a minha pergunta para te sacanear, mas assim, na verdade, a gente tá falando futebol búlgaro, a Bulgária, né, como país do leste europeu e tal, né, vindo ali de uma tradição, né, com o futebol já anterior e tal, né, antes ainda da experiência soviética e tal, mas que você foi fazer na Bulgária, cara? É mais frio? É mais quente? Como é que é? Me fala primeiro do clima. Essa pergunta é boa. Quem você veio fazer em lugar? Isso também eu me fiz essa pergunta quando eu tava conversando com o empresário, né? Cara, Bulgária, velho, eu saindo do meu interiorzinho ali e os caras falar búlgaro aqui, eu chego, não sei falar búlgaro, nem falo inglês, entendo algumas coisinhas, mas ainda não consigo falar, cara, e é uma coisa que você pensa, o que você vai fazer na Bulgária? E, cara, o clima aqui é muito frio, mano, é muito frio, chega a nevar, mas, por incrível que pareça, foi um dos lugares que eu mais me adaptei e que me acolheram bem também. Tanto o clube quanto os atletas e o clima. Porque para cá, depois dessa situação que eu te falei no Moreirense lá, que eu não tive umas boas séries, umas coisas boas lá, eu vim com um pensamento totalmente diferente para cá. Vim totalmente focado, não pensei tanto assim, pô, Bulgária, o que que eu vou fazer na Bulgária, cara? Não conheço. Quem é o time que joga lá? Lokomotiv Plovdiv eu não conheço. Só conhecia o que é o dos grandes. Ludogorets tá sendo campeão consecutivamente aí, o cara a gente lembra só de quem é campeão assim. E, cara, uma experiência que, como eu te falei, fui bem acolhido, me adaptei bem, cara, por incrível que pareça, mas foi muito psicológico meu também, vim totalmente focado para cá, com o intuito de jogar, fazer bons números, para seguir em frente. E graças a Deus deu tudo certo também, tá dando tudo certo aqui hoje. E aí, obviamente, também, se a família indo junto, a família tá aí. Sim, E aí tem uma pergunta aqui que é a seguinte. E agora, aliás, aí agora a gente vai tocar nas perguntas mais chaves, assim, tá? Que é assim, ó. Um, é, saindo você como um cara, né, que a gente olha o Matheus do ponto de vista fenotípico e tal,
né? Pele, cabelo, olhos claros e tal. Mas como é que é isso? Como é que é isso entre Brasil? Como que você notou? Essa é uma pergunta boa que eu queria saber de você. Que é o seguinte: como é que você notou durante toda essa sua trajetória, até o momento que você está aí, o modo como o racismo operou nos clubes onde você estava? Era de boa? Você nunca viu, nunca teve problema e tal? Como é que era isso? Cara, isso aí é muito complicado, né? É um tema até complicado assim, até de se Sim, falar, mas tem que ser falado. Isso aí não sim. existe, cara. Essas coisas acontecerem não existe. E, pô, foi uma coisa que eu pensei que não existia, cara, só uma coisa de televisão. Mas quando eu já presenciei pessoas na arquibancada xingando amigos meus. Eu já presenciei isso. Já vi cenas muito lamentáveis, entende? Coisa que é pobre para uma pessoa fazer isso, né? Fazer isso com uma outra pessoa, com um irmão, cara. E isso sempre me tocou muito, mas é verdade, acontece muito fora, tem muito preconceito. Já vi muitas pessoas sofrer preconceito, não só na bola, mas quando eu ia num café, você via o preconceito das outras pessoas com um garçom, com uma garçonete, dava para perceber nitidamente, cara. E é feio, é complicado até estar falando sobre isso, entende? Como é que é isso? Como que você notava isso da época que você jogava no Brasil para depois da época que você foi jogar em Portugal? E aí o modo como isso é notado na Bulgária? Como é que é isso? Muda? Essa relação muda? Essa dinâmica muda? Já aí você passa a ser mais vítima ou você passa a ser mais notado ou não? Como é que é isso para você? Quando você vai para a Cara, Europa? no Brasil, eu não ligava tanto para essas coisas, quase nem acreditava, sempre, pô, meu irmão é negão, meu irmão Alan, isso aí são coisas que é só uma cor de uma pele e, tipo, não ligava. Tipo, pô, meus amigos na rua sempre fui acostumado a brincar, tirava sarro comigo, tirava sarro com eles, isso era uma coisa normal. Uhum. Só que aí depois vem acontecendo essa série de coisas aí que isso machuca muito uma pessoa, não? E pra cá nós somos vistos um pouco diferente, né? Fora do nosso estado aí. Eu, por acaso, algumas vezes era visto com outros olhos, sabe? Quando estava na Europa, algumas eu saía para algum lugar, as outras pessoas te olhavam um pouco diferente, cara. Isso tu não precisa te falar, tu via nitidamente. E é uma coisa chata, cara, presenciar acontecer essas coisas assim, ainda mais quando você tá com a família, pá. E, Uhum. mas também sempre evitei a falar dessas, tipo, revidar ou falar alguma coisa assim, cara. Mas tem uma hora que eu acho que não aguenta, né? Você ver seu irmão sendo oprimido por uma situação dessa, cara. Isso aí é. Porque, querendo ou não, somos todos irmãos de trabalho. E você vê alguma coisa dessa acontecendo Sim. com vários atletas aí. É uma coisa que, cara, não tem que ter espaço isso no futebol. A pessoa tem que ser punida, cara. Isso aí é muito lamentável, entende? Só que aqui na Bulgária já é um pouco diferente. As pessoas vê a gente, sim, o estrangeiro, principalmente brasileiro, tipo, nos tratam muito bem, sabe? E, por enquanto, eu tô gostando bastante daqui, cara, em termos disso. Já aprendeu a falar búlgaro? Que nada, fala um pouco que se aprende mesmo no futebol, para frente, para trás ali, você mete o búlgaro dele, assim, no lado, direita, esquerda, algumas palavrinhas só, mas para conversar fica um pouco difícil. É, porque eu fico imaginando assim, né? Porque você até 2022, né? Que foi que ainda você estava em Portugal, não é isso mesmo? Sim, Até ali a presença de brasileiros é muito grande, né? Quando você está jogando ali é muito grande, sim. nos clubes ali de Portugal. Esses clubes de Portugal, os clubes mais conhecidos ou os clubes menores, né? Muitas aspas aí, né? Porque uma instituição centenária não tem como ela ser pequena, Sim, pô. Né? sim, sim, Mas sim, sim, com todo respeito. é como, tipo, a presença de brasileiros ali ela já é muito grande já nesses Muito, muito lugares grande, em muito Portugal. grande.
muito Na grande em Bulgária. Porto. Na Bulgária tá crescendo muito, cara. Eu fiquei até feliz agora jogando contra um time aqui, Beroy. Ah, tinha uns três brasileiros lá e depois já conheci outro. Isso aí eu fico até feliz. Eu vou já, corro já para cumprimentar o cara, para falar um pouquinho, tá? Sabe? Sentir assim, você conversar com um brasileiro, cara, é diferente. Conversar você já corre, sabe? Final de jogo ali, pô, irmão, aí como é que tá? Como é que você tá aí, tranquilo? Tipo, é bom. Contra o Leves também, outro brasileiro. Então tá crescendo bastante aqui. Os brasileiros estão chegando bem aqui também, na Bulgária, né? Isso Eu, é bom, mano. eu fico arrepiado ouvir essas palavras, porque eu acho muito doido isso, cara, que é a gente pensar, é, né, o que é ser brasileiro. E aí eu fico pensando assim, ó, porque você tá falando assim, pô, você jogou contra o adversário, e no adversário, no time adversário, você vê o brasileiro. Cara, isso é muito legal, inclusive pra gente refletir com quem tá assistindo a gente e tá pensando em como é ser atleta e tal, né? O que é isso? Que lugar é esse? Quais são essas fronteiras de língua, cultura, É, comida, tudo isso? Porque até você estar ali em Portugal ali, você vai ter um diálogo muito grande ali entre né, culinária, né, sabores que estão ali, existe uma diferença, ok, mas vai ter alguns encontros, outros. Mas quando você vai para Bulgária, Bulgária é é que totalmente é diferente. diferente, a língua é muito diferente, a cultura é muito diferente, e aí você, ao mesmo tempo que você vai ao encontro desse desconhecido para você poder conhecer, saber como é que é e tal, você também quer ter algo que você lembra, né, daquilo que você é. E isso é muito É doido a gente claro. refletir sobre isso. É É muito verdade, massa, cara. cara. Você quer conversar um pouquinho ali, você até esquece as coisas. Teve hora na partida, inclusive contra o Levski agora, que a gente ganhou de 1-0. Jogo retrasado, tem um brasileiro lá, pô, e na partida nós tá conversando, pô. Eu disse, e aí, irmão, como é que você tá? Ele, pô, irmão, tranquilo, graças a Deus. Sim, sem correria hoje, né, pô? A gente precisa do resultado aqui em casa, vocês não estão brigando por nada. Aí você troca aquela Sensacional. ideia, sabe? Isso aí, cara, é muito, muito louco, é muito bom também. Sensacional. Cara, então, ó, pra gente já ir, a gente já tá indo já pro final. É, e aí é o seguinte, eu queria que você desse uma. Já que você tem viajado, conhecido lugares diferentes e tal, às vezes sons diferentes, cheiros diferentes, odores diferentes, texturas diferentes de todos os lugares que você passou. É, desses dois lugares, todos esses lugares que você passou, você tem alguma dica, alguma dica cultural, de algo que você tenha visto nesses lugares? Artista plástico, filme que você tenha visto nesses lugares que você teve, que você queira dar como dica pra galera que tá assistindo a gente? Ah, cara, isso aí é um pouco difícil pensar nessas coisas todas aí. Mas, cara, como você falou, é um pouco diferente, né? O clima, cultura, essas coisas assim. Mas é só vivendo mesmo e... Pô, eu era um cara muito reservado, mas a minha esposa que me atrai para os lugares mesmo. E ela poderia te responder essa pergunta melhor, mas eu era um cara bem mais reservado assim, sabe? Sim. Ó, galera, então a dica que eu vou deixar pra vocês aqui hoje aqui, que foi, né, uma das minhas últimas aí que eu entrei em contato, que é um quadrinho maravilhoso. Ele é desenhado pelo Jefferson Costa, que é um cara brilhante, que teve aqui em Belo Horizonte ano passado pro Festival Internacional de Quadrinhos. O quadrinho desse chama Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, que vai contar ali a trajetória de uma família, né, desde é, é, os últimos anos ali do século XVIII, virando ali para o XIX, a gente vai acompanhar essa família toda até o meio da década de 70, mais ou menos. É um quadro muito bonito que vai falar sobre como essa família no Nordeste do país vai se constituindo, falando um pouquinho da seca, falando um pouco é, 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 de costumes, culturas, cheiros, odores e texturas. Então, um quadrinho maravilhoso chamado Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias.
Ó, galera, antes da gente se despedir, né? De novo aqui, lembrar aqui, né? Ó, essa camisa bonita, esse manto bonito aqui do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, vocês vão encontrar onde? No site do Observatório. Então entra lá, o link vai estar aí, ó. O link vai aparecer em algum lugar na tela aqui, YouTube, eu não sei lá como é que aparece isso aí. Ou vai aparecer na partezinha de baixo ali, vocês vão ter o link para poder entrar em contato com a camisa e isso fortalece demais o nosso trampo, certo, galera? Então é isso aí. Vamos que vamos. Matheus, agradecer aí de novo aí o seu tempo, né, de você ter disponibilizado para a gente esse tempo, a gente ter trocado uma ideia legal aí sobre toda a sua trajetória e a gente vai se vendo por aí. Você quer dar um tchauzinho aí, mandar um salve lá para a galera lá de Marituba? Como é que é? Diz aí. A palavra tá Cara, eu que contigo. agradeço aí pela moral que você tá me dando aí. Eu não sou muito também de estar assim, negócio de podcast, essas coisas assim, conversando. Mas o irmão pediu também, né? Eu falei, ah, irmão, tranquilo, só não sou um pouco cara mais reservado, um pouquinho mais tímido, mas nós desenrola aí. Um cara tranquilão como você aí, que me deu total segurança aqui para estar conversando. Agradeço muito aí pela moral. E quero mandar assim, um abraço para os meus familiares em Marituba, para minha mãe e meu pai, que estão com muita saudade, meus irmãos, meus primos, meus amigos. E mandar um grande abração e agradecer pela moral aí que você me deu aqui hoje, tá bem? É isso aí, moçada. Matheus, brigadão aí de novo aí pela você ter aceitado aí essa loucura aqui dessa parceria da OTB com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Então, ó, galera, o Papo Reto tá aí seguindo, a gente vai dando um formato, cada papo vai ter um formato diferente, porque cada jogador tem uma trajetória, uma experiência diferente. Então, eu prefiro me conformar ao modo como cada atleta vai aparecendo. Você vai ter um atleta que é mais tímido, um atleta que é mais solto, um atleta que tem uma trajetória, né, que já tem uma longa trajetória, outro que está começando a, né, a dar os passos, e aí a gente vai topando. Então é isso, galera. A gente se vê numa próxima aí. Beijão pra geral. Dá tchau pra galera aí, Matheus. Dá tchau pro povo aí. Valeu, Valeu, rapaziada. Valeu, moçada. tamo junto. Beijo, é Tamo nóis. junto, valeu. É nóis. Valeu, papai.